Fala galera, beleza? Aqui é o Afonsinho. Estamos aqui mais uma vez para analisar os jogos do dia 4 de maio, quinta-feira. Então vamos lá. Logo de cara eu vou pedir para você se inscreve aqui no canal, deixa aquele like no vídeo, ativa as notificações que ajuda a gente pra caramba. Vou deixar meu Instagram aqui em cima, me segue lá. Vamos para os jogos. Galera, primeiro jogo que a gente tem aqui é pela La Liga, né, na Espanha. Sevilha e o Espanhol. Galera, aqui a gente tem o Sevilha, né, que é o 11º colocado, jogando contra o Espanhol, que é o 18º. O Espanhol vive um momento muito ruim no campeonato. O Sevilha conseguiu dar uma respirada. Galera, minha entrada para esse jogo aqui, já vou explicando para vocês, é o mais de 1,5 gols. Por que eu vou nessa entrada? Nos últimos 5 jogos do Sevilha, a gente viu mais de 1,5 gols em 4 deles. E nos últimos 5 jogos do Espanhol, a gente viu mais de 1,5 gols em 3 deles. Né? A gente tem o Sevilha, que faz bastante gol, principalmente jogando em casa. Em todos os jogos em casa do Sevilha, a gente viu pelo menos 2 gols. E o Espanhol jogando fora de casa tem um retrospecto muito ruim. Né? A gente viu mais de 1,5 gols em todas essas partidas. Então, por isso que a dica do Afonsinho para Sevilha e Espanhol é o mais de 1,5 gols. A gente deve conseguir aí uma odd entre 1,30 a 1,35. Então, Sevilha e Espanhol, mais de 1,5 gols. Galera, agora indo para a Dinamarca. Copa da Dinamarca, a gente tem o Copenhagen e o Nordsjælland. Primeiro jogo, o Copenhagen perdeu por 3-2, ou seja, já começa esse segundo jogo perdendo por 1-0. Tem que fazer o resultado. É mais time, né, que o Nordsjælland. Jogando em casa, vai partir para cima desde o início. Então, para esse jogo aqui, a gente tem 2 cenários. O mais de 1,5 gols é muito interessante, com odd ali entre 1,20 e 1,25. Só que o que é bem interessante também é o mais de meio gol no primeiro tempo. Que por precisar do resultado, eu acredito que o Copenhagen venha para cima do Nordsjælland para resolver o jogo no primeiro tempo. Então, pelo menos um golzinho no primeiro tempo a gente vai ver. Mas para ser um pouquinho mais conservador, né? A dica do Afonsinho para Copenhagen e Nordsjælland é mais de 1,5 gols na partida. Galera, agora mais uma Copa aqui, só que agora na Turquia. A gente tem o Başakşehir e o Ankaragucu, às 2h30 da tarde. Galera, o Başakşehir é mais time que o Ankaragucu, só que por se tratar de jogo de ida, né, a gente tem sempre aquela preocupação dos times ficarem se estudando e ter um jogo mais fechado. Então, acredito na vitória do Başakşehir, mas para proteger a nossa operação, coloca ali um empatezinho anula, né? Deve estar com uma odd de 1,35 a 1,40. Ou se você preferir, coloca a dupla chance, deve ter uma odd de 1,20 a 1,25. Então vou deixar 2 dicas aqui para essa partida. Vitória do Başakşehir com um empate anula, ou dupla chance, né? Ou dupla hipótese, dependendo da casa de aposta, cada um chama de um jeito. A gente tem algumas casas que chamam de dupla chance, outras casas que chamam de dupla hipótese. Né? Então fica a seu critério. Başakşehir, empate anula, ou dupla chance, né, dupla hipótese para o Başakşehir. Agora indo para a Inglaterra, Premier League, a gente tem o Brighton e o Manchester United. Galera, agora aqui vocês devem lembrar, né, que o Brighton e o United fizeram a semifinal da Copa da Inglaterra, foi 0-0, foi decidido nos pênaltis. E é só que aqui eu vou explorar o mercado de gols. Você pode perguntar assim, poxa, mas acabou de ter um jogo de 0-0 entre eles e você vai explorar o mercado de gols? Sim, por quê? Por se tratar de um jogo de Copa e jogo único, os times acabam não se expondo tanto. Né? Fica aquele jogo mais fechado, todo mundo com medo de errar, acaba que ninguém acerta nada. Agora, no campeonato, já é diferente. Tanto é que se a gente puxar o retrospecto aqui, né, do Brighton, todos os jogos que você vê aqui da Premier League, saiu mais de 1,5 gols. E do Manchester United, nos últimos 4 jogos, em 3 saiu o mais de 1,5 gols. E quando eles jogam entre si, o único jogo que não saiu mais de 1,5 gols foi o da Copa. Todos quando eles se jogam pela Premier League, a gente vê pelo menos 2 gols. Então, a dica do Afonsinho para Brighton e Manchester United é mais de 1,5 gols na partida. A gente deve conseguir uma odd ali entre 1,17 até 1,20 para colocar no bilhete, está excelente. Galera, agora aqui a gente vai para a Islândia. E a primeira dica que eu deixo para essa partida aqui é para você acompanhar esse time aqui, Víkingur, né?
Se você ver aqui nos últimos 4 jogos, ele venceu os 4. E se você puxar os campeonatos anteriores, ele disputa todo ano com o Breiðablik. Então, já salva aí nos seus favoritos, Víkingur, Reykjavik. E para essa partida aqui não é diferente. Jogando em casa, o Víkingur é muito mais time que o Reykjavik. Então, a dica do Afonsinho para Víkingur e Reykjavik é vitória do Víkingur na partida. Galera, mais uma Copa. Agora a gente tem a Taça de Portugal. Confronto entre o Porto e o Famalicão. O Porto venceu a primeira partida por 2-1. Joga em casa agora o segundo jogo. Pode até empatar, que se classifica. Se perder por um gol, a gente tem pênalti. Só que eu não vejo o Porto perdendo essa partida. Então, aqui a gente tem 2 cenários. O mercado de resultado e o mercado de gol. Quem quiser ir no mercado de resultado, a vitória do Porto a 1,23, 1,25 tem valor. Mas, para proteger ali e se resguardar, a gente pode colocar também mais de 1,5 gol na partida com 1,20. Porque o Famalicão precisa do resultado, né? Vai ter que se expor, de repente toma um contra-ataque e aí vai ter que abrir tudo de vez, e aí toma o segundo, de repente empata 1-1, a gente já garante o nosso 1,5. Então a dica do Afonsinho para Porto e Famalicão é mais de 1,5 gol na partida. Galera, partindo agora aqui para Libertadores, a gente tem Racing contra o Flamengo às 7 horas da noite. Galera, agora a gente tem o confronto do Racing, que venceu as 2 partidas na Libertadores, com o Flamengo, que perdeu a primeira, né, ainda na era Vitor Pereira, e venceu a segunda jogando em casa já com o Sampaoli. Só que aqui, galera, para a gente cravar mercado de resultado é muito difícil. O Racing tem um bom time, o Flamengo a gente conhece melhor, tem um bom time também. Então, quando é difícil cravar o mercado de resultado, a gente vai buscar outro mercado. E aqui a gente tem uma oportunidade muito boa no mercado de gols. Nos últimos 5 jogos do Racing, em 4 deles a gente viu pelo menos 2 gols. E no Flamengo, nos últimos 5 jogos, em 5 a gente viu 2 gols. Então, a dica do Afonsinho para Racing e Flamengo é mais de 1,5 gol na partida. A gente consegue uma odd ali entre 1,30 e 1,35, dependendo da sua casa de aposta preferida. Galera, agora mais um jogo na Libertadores. A gente tem Libertad do Paraguai e Atlético Paranaense às 9 horas da noite. Galera, esse é o confronto do Atlético Paranaense, que empatou o primeiro jogo, venceu depois o Atlético Mineiro, e a gente tem o Libertad, que venceu 1 e perdeu 1. Só que jogando em casa, o Libertad é um bom time. A gente vê o retrospecto aqui do Libertad jogando em casa, venceu 4 e perdeu 1. Né? E o Atlético Paranaense fora de casa perdeu 3, empatou 1 e só venceu 1. Ou seja, para mercado de resultado, esse jogo aqui é complicado. Então a gente vai buscar o mercado de gols. Por quê? Nos últimos 5 jogos do Libertad, somente em um deles a gente não viu pelo menos 2 gols. E do Atlético Paranaense, em todos os últimos 5, a gente viu pelo menos 2 gols. Então, a dica do Afonsinho para Libertad e Atlético Paranaense é mais de 1,5 gol. A gente deve conseguir uma odd ali entre 1,35 a 1,40, que para colocar no bilhete está excelente. Galera, mais um joguinho aqui na Sul-Americana. A gente tem Botafogo e LDU. Galera, o Botafogo vive um momento muito bom, né? Só que a LDU também vive um bom momento. Nesse caso, né, como eu sempre digo, para cravar o mercado de resultado, apesar de eu acreditar que o Botafogo vença essa partida, só que para esse tipo de jogo a gente precisa ser conservador, galera. Não tem jeito, senão a gente acaba entregando nosso dinheiro para casa. Então vamos buscar o quê? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos do Botafogo, em todos eles a gente viu pelo menos 2 gols. Na LDU, a gente só não viu 2 gols em um jogo. Então, para essa partida aqui, a dica do Afonsinho é mais de 1,5 gol. A gente consegue ali uma odd entre 1,30 a 1,35. Então, Botafogo e LDU, mais de 1,5 gol na partida. Para fechar os nossos jogos, galera, continuando na Copa Sul-Americana, a gente tem Fortaleza e o Estudiantes. Galera, aqui eu não vou enrolar. Fortaleza é bem favorito contra o Estudiantes. O Estudiantes vive um momento muito ruim, né? Nos últimos 5 jogos aqui, se a gente acompanhar, ó, perdeu 4 e empatou 1. Já o Fortaleza venceu 4 e empatou 1. Então, galera, para essa partida aqui eu não vou enrolar. É vitória do Fortaleza no primeiro tempo. Então é isso, galera. Fechamos nossos jogos aqui por hoje. Vou pedir mais uma vez, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que ajuda a gente demais. Tô curtindo muito a interação de vocês, principalmente no meu Instagram.
Quem quiser, ó, pode me seguir aqui. Tô sempre postando uma entrada ao vivo lá. Tô sempre respondendo a galera, abrindo caixinha de pergunta. Então é isso, galera. Vou deixar o nosso bilhete aqui. Boa sorte pra gente e um abraço. Galera, tá aí. Nosso bilhete pra hoje. A gente vai na vitória do Vikingu contra o Reflavik e no mais de 1,5 gol entre Racing e Flamengo pela Libertadores, totalizando uma odd de 1,81. Boa sorte pra gente e um abraço, galera.